pode ter uma arca dentro da igreja? Qual é o problema? Não, estou perguntando, pode ter? Se a arca no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus, qual é o problema de trazer esse símbolo hoje para dentro da igreja? É a mesma coisa do castiçal. Qual é o problema de ter um castiçal dentro da igreja, no púlpito da igreja, se o castiçal simboliza 7 igrejas? Ah, verdade, não. Está tentando achar um texto aí, né? Não estou tentando achar, eu sei onde está o texto, é só me fugiu da mente. Lá, Fábio, uma pergunta, então não tem problema ter uma arca dentro da igreja? Não. Não simboliza a presença de Deus. Primeiro, vamos lá. O que significava a arca no Antigo Testamento? Era símbolo da presença de Deus. Símbolo da presença de Deus. Qual é o problema hoje da igreja ter uma arca? Tá bom, posso fazer essa pergunta para... Pode. Irmão, profeta Jeremias, qual o problema da igreja hoje ter uma arca dentro do templo? Ou eu tenho uma arca na minha casa? Jeremias responde: e quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Jeremias capítulo 3, versículo de número 16. O senhor que tem arca dentro da igreja? Mas vamos interpretar o texto. E quando vocês... Eu vou ler, você interpreta. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo, vou ler o contexto para te ajudar. Vem cá. Chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Você acredita que essas arcas que são colocadas na igreja é a mesma arca do Senhor? Então, mais um motivo para não ter, né? Porque é uma arca pirata. Eles fizeram outra, é a mesma coisa. Você vai querer... Não, calma de novo, olha lá. A arca da aliança não lhes virá à mente, não se lembrarão dela e não fará outra. Não pode nem fazer. Acabou. Ô pastor Carlos. Acabou. É que aqui está dizendo que não pode lembrar, não pode sentir falta e não pode nem fazer outra. Ou seja, você é contra o que está escrito. Não, jamais. Agora vamos lá. Se Deus disse isso para os judeus, que quando o Jordão se abriu, a arca estava lá, né? Tinha contido dentro da arca. O que tinha dentro da arca? A vara de Arão floresceu, o maná e as segundas tábuas da lei. Quando Nabucodonosor invadiu em 600 a Jerusalém, a arca já não estava mais lá. Então Deus está dizendo que não é para ter lembrança, não é para fazer outra, não é para falar a arca do Senhor, a arca do Senhor. Não se lembrarão dela e dela nem sentirão falta e não se fará outra. Irmãos, pelo amor de Deus, se Jeremias, se a Bíblia não tiver razão para o mundo que eu quero descer. Agora uma igreja está em pecado, o pastor não é usado por Deus só pelo fato de ter uma arca. Observe bem a pergunta capciosa do obreiro. Eu não disse que pastor está em pecado, eu disse que não pode ter. E, se não pode ter e tem, está errado. Se não pode falar, lembrar dela, nem fazer outra igual, é eu que estou dizendo que é errado ou é a Bíblia que está dizendo que é errada? Não, eu estou fazendo a pergunta. Responde a pergunta. Eu estou dizendo que é errado ou é a Bíblia que está dizendo? A Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o quê? Que é errado. Acabou. O que você tem contra? Eu não tenho nada, eu tenho a favor do que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que o óleo é para ungir enfermo, não tem que ungir porta, não tem que ungir portão, não tem que agir motor, não tem que ungir nada. E não é para membro teu. Ai, eu sou membro, tem um olhinho. Aquilo é o quê? Mas tem uns membros também que recebem a réplica da arca pequenininha. Não tem que receber nada, está escrito no texto. Não fará outra. Não sentirão falta, não vão se lembrar dela. Ela não vai ir na sua mente, não se lembra dela, e nem sentirão falta. Porque se você se apegar à arca, não vale nada o sacrifício de Jesus. Mas agora você estava falando que nós não somos o Israel de Deus. Isso aqui é para Israel, é para o povo judeu, não está falando para a igreja, não. Se isso aqui é para o povo de Israel, que viveu com a arca, por que a gente deve... O que, aspas, o que substituiu a arca? Nos nossos dias? Jesus? O próprio Cristo. E por que você quer a arca, se você tem o Cristo? É só um enfeite, um ornamento, não, gente. É que a arca não é enfeite, cara. A arca não é um ornamento, cara. Serve também como uma caixa de pedido de oração que as pessoas colocam lá. Mas então é outra besteira. Porque na arca tinha pedido de oração? Tinha dinheiro dentro da arca? Você viu alguém colocar dinheiro dentro da arca? Não. Então, aí serve para pedir de oração. Olha, Arquinha, não tem pão, não tem o maná, não tem a vara de Arão, não tem... Mas estou colocando meu pedido de oração. Isso é mandinga, cara. Isso é mandinga. Enterrar óleo. Abre a Bíblia em Tiago, vê o que Tiago fala sobre o óleo. Que tem um bando de pateta. Um bando de pateta. Eu acho que não vale tudo, vale o que está na Bíblia. E o azeite não é para ungir. Não tem ninguém ungido no Novo Testamento. Porque a unção que você tem é o próprio Espírito Santo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Mas isso é sobre Jesus. Tá bom. O que João disse? Nós temos a unção do Santo e sabeis tudo. E não é necessário que ninguém vos ensine coisa alguma.
Então há uma unção sobre a sua vida. E ninguém precisa te ensinar alguma heresia, como pode usar o óleo, pode usar o talit, pode usar o quepá, pode ter a arca dentro da igreja. Não tem base bíblica para isso. E se não está na Bíblia, não está. Está no Velho Testamento que pode usar a arca, tá bom. Está no Novo? Não, não pode. E aqui é pior, que não está nem no Velho nem no Novo. Mas não é uma questão de fé, irmão. Não é questão de fé, é questão de Bíblia. Questão de fé. Não é questão de fé, é questão de Bíblia. Se você pode ter a imagem da arca, então você pode ter a imagem da Aparecida. Mas esse está indo para outro extremo. Não, é tudo imagem. Deus disse, você não fará nem imagem. Então você acredita que pode ter um busto do pastor na igreja? Porque Êxodo 20, versículo 4 diz, não farás imagem de escultura, nem sobre o que há no céu, nem sobre o que há na terra. Então não pode ter busto, então não pode ter arca dentro da igreja, então não pode ter foto de pastor. Não pode, porque a Bíblia diz que não é para fazer imagem de nada. E o que pode ter dentro da igreja, então? O que pode ter na igreja? Gente querendo ouvir a palavra de Deus, mudar de vida e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e se converter dos seus maus caminhos. É isso que pode ter na igreja, no templo. E o que está mais difícil? Tem uma arca ou tem gente querendo isso aí? Tem gente querendo, só não tem quem prega a verdade. Tem gente igual você que fica passando pano.